Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós estamos fazendo esta caminhada de meditação da oração do Senhor. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o segundo pedido que a oração do Senhor nos apresenta, que é a súplica: venha o teu reino. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, na Bíblia de Jerusalém. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Nós encontramos o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo do 1 ao 4, também a apresentação da oração do Senhor. Só que no Evangelho de Lucas, a oração ela é mais resumida, traz apenas 5 petições. O Evangelho de Mateus nos apresenta 7 petições, e essa foi a versão oficial que a igreja adotou para rezar sempre esta oração do Senhor. Mas por que meditar na oração do Pai Nosso? Não bastava simplesmente decorá-la e rezá-la quando nós quiséssemos? Sim, é preciso meditar, é preciso se deter em cada pedido desta oração e se perguntar: o que Jesus está querendo nos ensinar com esse pedido? Porque nós entendemos que a oração do Senhor não é apenas uma prece que se deve rezar, mas é um verdadeiro caminho de espiritualidade que Jesus indica para os seus discípulos. Aqui no Pai Nosso, nós temos dicas preciosas que o Senhor nos dá acerca do seu reino. Então é preciso rezar com os lábios, com a mente, com o coração, meditando profundamente estes ensinamentos que Jesus nos transmite nesta oração. Hoje nós vamos refletir um pouco no versículo 10, no segundo pedido que diz: venha o teu reino. Porque nós precisamos pedir que o reino de Deus venha a nós. Primeiro, infelizmente, porque nós perdemos a graça de participarmos plenamente deste reino. Por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso e não puderam mais lá permanecer porque desobedeceram ao Senhor, todos nós que herdamos o pecado dos nossos pais, ficamos também sem termos esta graça de participarmos do reino de Deus, de participarmos plenamente da graça e da presença de Deus. Infelizmente, o pecado nos afastou de Deus, nos afastou do seu reino. Jesus, ele foi enviado pelo Pai por seu amor, por sua misericórdia para conosco, justamente para nos devolver tudo aquilo que nós havíamos perdido com o pecado. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos tirou a graça de participarmos do seu reino. Cristo, por sua morte, pelo derramamento cruento do seu sangue no Calvário e pela sua ressurreição, nos devolveu a graça de voltarmos à comunhão com o Pai e de termos a permissão de participarmos plenamente do seu reino. Nós não podíamos ser os nossos próprios salvadores, nós não podíamos realizar a nossa própria redenção. Somente o Filho de Deus, santo, poderia oferecer ao Pai um sacrifício justo, perfeito, para o perdão das nossas faltas e dos nossos pecados. E assim, Jesus o fez no Calvário, morrendo por nós,
Jesus agora nos dá acesso ao que nós havíamos perdido, a presença do Pai, o seu reino. Por meio da fé em Jesus Cristo, pelos méritos da sua morte e ressurreição, nós podemos agora ter acesso ao Pai. Podemos participar novamente do seu reino. E Jesus nos ensina a começar a participação neste reino pedindo: venha o teu reino, fazendo essa súplica. Essa súplica é como se colocar à porta do reino dos céus, batê-la e pedir ao Pai: Senhor, por meio de Cristo, teu Filho, pelos seus méritos, abre minha porta e me deixa participar do teu reino plenamente. É isso que significa este pedido. Nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele a graça que nós perdemos por causa do pecado, que o seu reino venha em plenitude sobre nós. Mas, com a morte e ressurreição de Jesus, nós adquirimos o que era impossível a nós alcançarmos. Jesus nos abriu a porta, mas para atravessarmos esta porta e termos acesso ao reino de Deus, há condições. A primeira condição que Cristo nos apresenta está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, quando ele começa a sua pregação, o seu anúncio, após a morte de João Batista. Jesus começa dizendo assim: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a primeira condição, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois dele nos ter aberto o caminho para o Pai, é que nós creiamos nele, que ele é o nosso Salvador e que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Quando nós cremos em Jesus e nos voltamos para ele, confessando os nossos pecados, arrependidos, nós estamos tendo acesso novamente ao reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, o caminho de volta para o Pai que Cristo nos apresenta é o caminho do arrependimento. Pedro, na sua primeira pregação no dia de Pentecostes, vai dizer a mesma coisa para aquelas pessoas que o escutaram e que arrependidas disseram: e agora, o que nós devemos fazer? Pedro então lhes diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Como Jesus nos diz ainda no Evangelho, meu irmão, o Pai deseja nos dar o seu reino. Ele também ainda nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Mas o nosso primeiro passo a caminho de volta para o reino de Deus é justamente essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Sim, por causa de Cristo, por causa da sua morte e ressurreição, o reino de Deus está acessível, é próximo a todos nós. Mas existe esta condição para nós tomarmos posse do reino de Deus novamente: o arrependimento. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós ofendemos a Cristo com as nossas desobediências à sua lei, aos seus mandamentos. É preciso que nós possamos nos reconhecer como pecadores e nos voltarmos para Deus com a humilde confissão dos nossos pecados. O evangelista São João, na sua primeira epístola, vai também nos dizer: confessai os vossos pecados e sereis perdoados, porque Jesus se tornou o nosso grande Redentor, o nosso grande Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, Deus quer nos dar a graça do seu reino em plenitude, para que nós possamos recebermos e participarmos plenamente desse reino. Nós precisamos, crendo em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados. Que o Espírito Santo nos dê esta graça de reconhecermos o Pai
como o nosso Deus, como o nosso Rei e querermos de todo o coração participarmos do seu reino através do arrependimento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.